Mais uma live incrível do Método Mapas, iniciando pontualmente às 19h08, toda quarta-feira. Quem quiser assistir ao vivo, este é o nosso horário, tá bom? Hoje na nossa live, assunto quentíssimo. Professor Rodrigo, seja bem-vindo. Assunto da live, Paula Bolani, seja bem-vindo, meu amor. Boa noite, minha digníssima esposa. Hoje a live vai estar falando para vocês sobre um assunto incrível. Não acredito, Bruno Yamamoto entrou? Não é possível. Sério? Diretamente da Austrália? Não é possível. Que honra, obrigado. Mariluz, seja bem-vindo. Conceição, obrigado pela presença. Vamos começar uma live incrível aí falando sobre o poder da natureza na nossa saúde. E aí é aquele negócio, olha lá, o Bruno tá dando risada, obrigado pela presença. Bruno, um grande amigo, praticamente um grande irmão, só que ele é japa, né, ele é irmão japa, ele tem o olho puxado. E tem uma esposa maravilhosa, a Flávia, a filha do Bruno é a Zoe. Aí eu falei pro Bruno, agora eu não sou mais o último da chamada. A hora que a professora estiver fazendo a chamada lá, os últimos da lista era sempre o Vladimir, era o último. Agora depois do Vladimir tem a Zoe. Então agora a Zoe é a última da chamada. Espero que vocês estejam bem, Bruno. Deus abençoe vocês aí. Forte abraço, obrigado pela audiência. Bom, a live de hoje, nós vamos falar sobre o poder da natureza na nossa saúde. E quando a gente abre esse assunto de falar do poder da natureza, a gente vai estar falando basicamente os sentidos e os sentimentos que a gente tem à medida que a gente está realmente alocado com o que é natural. Natural. Então a primeira coisa que a gente vai tentar entender aqui ou interpretar é o que é natural e o que é artificial, o que foi criado, o que foi feito sobre o cuidado, o olhar ou a mão do homem que não foi feito ou criado sobre o olhar do nosso Criador. Mas, oi Roseli, seja bem-vindo. Bem-vinda, obrigado pela audiência. Então, primeiro entender o conceito de natureza ou de natural, para que a gente comece, então, compreender como é que a gente lidar com esse sentimento, essa percepção que a gente tem quando a gente está na presença do natural. E é tão incrível isso, que eu lendo a respeito desse assunto ao longo da semana, tive uma grande oportunidade. Então, vou começar contando uma historinha para vocês. Final de semana que passou, eu tive a oportunidade de estar em duas atividades imertes na natureza. Uma foi uma caminhada numa trilha no Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, na capital. E naquele momento que eu estava na trilha, eu me permiti sentir, me conectar mais com aquele ambiente, mas me conectar mais de ordem dos 5 sentidos. Eu não vou ficar floreando muito para o lado místico, esotérico da coisa, para a gente não sair demais da linha de entendimento aqui, talvez mais racionalista, tá bom? Sendo essa linha mais tecnicista e sistêmica, tem um limite de interpretação, mas eu vou ficar nela, para não ficar floreando muito os conhecimentos esotéricos místicos. A minha cunhada, seja bem-vinda, Amanda. Então, neste final de semana, no sábado, eu fui fazer uma caminhada numa trilha no Pico do Jaraguá. E foi, Jacira, boa noite, seja bem-vindo, obrigado. E no momento que eu fui iniciar a trilha, era muito cedo, era por volta das 7h15, 7h30 da manhã, tinha acabado de abrir o parque. E aí, a hora que eu entro naquele parque, tava um climazinho meio friozinho, meio geladinho, ainda tinha aquela névoazinha do amanhecer, para quem vai curtir um amanhecer num ambiente mais de serra, mais de mata fechada. Tinha ali um pouco do orvalho, tinha ali alguns animais que são característicos desse horário da manhã. Então tinha uma temperatura específica e a partir daí você já começa a sacar. Os sentidos corporais que a gente tem começam a se manifestar naquele momento que você está presente no ambiente. Então, nessa experiência da natureza, deu para perceber muito claramente temperatura, outra temperatura quando comparada com o ambiente artificial urbano que a gente vive. O cheiro do mato,
o cheiro do mato, o cheiro daquele presença enorme de possibilidades de flores, de plantas, enfim. Visualmente, então, temperatura, percepção da temperatura, o corpo já começa a ligar um radar e já começa a falar, ei, isso aí não é normal não, tem alguma coisa diferente. Junto com a temperatura, a brisa, falei, tá diferente esse negócio. Visualmente, as percepções visuais, a parte olfativa, os cheiros. Óbvio, à medida que você começa a fazer ali a caminhada, você começa a colocar a sua máquina, o seu corpo físico, em contato com os desafios e obstáculos daquele ambiente natural. Então há uma exigência coordenativa, de percepção, de o pé, como é que ele pisa, se ele vai virar para lá ou para cá. Então uma percepção sinestésica com o local, com o ambiente. Há uma percepção tátil, por vezes você coloca a mão em um lugar, coloca a mão em outro, e você vai criando um repertório gigantesco de estímulos naturais sobre o nosso corpo. E aquilo vai bombardeando você com uma situação que não é habitual, porque o nosso habitual hoje, para quem mora numa grande metrópole, como eu moro aqui na capital de São Paulo, o nosso habitual é o concreto, nosso habitual é o artificial, é o feito pelo homem, é o desenhado, é o moldado. O nosso habitual não é o natural mais. Então o nosso cérebro começa a se acostumar com linhas retas, começa a se acostumar com o nível de temperatura que é mais quente aqui, com cheiro que tem mais relação com poluição, com, enfim, com odores do esgoto. E à medida que você vai para o natural, o corpo naturalmente fala, uau, isso é infinitamente mais favorável para eu trabalhar. O corpo na hora sente que aquele ambiente é o ambiente que é moldado para que nós então tenhamos uma ótima relação, nós, seres humanos, e todos os elementos do ambiente natural. Nesse momento, nessa conexão do corpo físico com o ambiente, naturalmente o seu ambiente mental começa a falar, ei, calma aí, aqui está mais fácil, aqui é mais favorável trabalhar, aqui tem uma situação mais leve da gente administrar para manter esse corpo vivo. Olha que maluco isso. Então é meio que óbvio, à medida que você está mergulhado num ambiente natural, o seu corpo recebe aquilo e entende que aquilo é mais leve do que o ambiente artificial. Afinal de contas, o ar lá é mais limpo, menos poluente, menos cheiros nocivos, menos alternâncias de temperatura, principalmente na direção do calor, mas não é um calor do clima, é um calor do abafado, é um calor de não circular o ar adequadamente. Entende? Visualmente lá é uma variação enorme de cores, mas elas vão variar muito mais no azul e no verde, porque é o céu e a planta. Óbvio, né? Eu tive o privilégio de pegar um dia maravilhoso. Inclusive, à medida que eu ia subindo a trilha, chegou um determinado ponto que a gente estava acima do nível de algumas das nuvens que se formam naquela região. Então aí você vai para um lugar visual que você fala, nossa, que contemplação da obra de Deus aqui, não é? E aí essa percepção de contemplação de obra de Deus te coloca num outro lugar, que aí começa a entrar nos estudos que eu fiz essa semana sobre esse assunto. E o mais importante, poderoso sentimento que a gente pode ter se chama gratidão. É incrível à medida que você se permite ser grato pelaquilo que já é nosso e é de graça, que é essa natureza toda. Vou repetir, é nosso e é de graça a natureza que o Criador nos deixa aí, ou nos proporciona. E toda vez que a gente está lá, essa percepção de gratidão se potencializa. E à medida que você é mais grato por ter contato com a natureza,
na sequência do sentido de gratidão, vem o sentido de proteção, de cuidar, de cuidado. Porque é o óbvio, se esse ambiente me faz tão bem, eu tenho que mantê-lo para que eu me mantenha bem. Olha que óbvio, que conexão óbvia. E à medida que você tenha essas condições de estar nesses ambientes mais naturais, seja ele uma floresta, como os japoneses falam, tomar um banho de floresta, né? Tem um nome que eles usam lá, mas para o japonês, tomar um banho de floresta. Os australianos fazem pesquisa sobre isso e observaram que as crianças que por vezes têm mais contato com a natureza têm menos problemas de visão, de miopia, hipermetropia. Essas crianças resolvem problemas mais rápidos que as outras crianças que por vezes não têm esse contato frequente com a natureza. Essas crianças têm mais memória. Todas as pessoas que têm essa condição de estar mais próximo da natureza, elas têm um nível de atenção e foco maior. O nível de concentração se torna melhor para essas pessoas que têm mais contato com a natureza. Por vezes, aquela história do déficit de atenção, aquela história da hiperatividade, aquela história toda que a gente está vivendo uma síndrome maluca de um monte de gente tendo TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esteja mais com a natureza. Esses problemas, por vezes, é óbvio, alguns deles são funcionais e trazidos do nascimento, né? A gente chama congênito, mas a maior parte deles é desenvolvido pelas condições do ambiente artificial. Excesso de tela comparado com natureza. O que vai acontecer com o ser humano? Hoje a gente está tendo uma debandada de crianças sofrendo com diversos problemas por causa do excesso de tela e ausência de natureza. Então é fundamental a presença da natureza. As pesquisas são tão interessantes que eles mostraram as crianças que têm mais frequência e contato com a natureza desenvolvem melhor as condições dos sentidos e, por consequência, são crianças menos obesas, crianças menos fadigadas. Eles observaram, em linhas gerais, né, que elas se saem melhor em testes de memória. Observar em linhas gerais, não só nas crianças, mas também nos adultos, menores níveis de depressão. Mesmo que a pessoa esteja deprimida num processo terapêutico, quando realizado junto da natureza, a pessoa se recupera mais rápido, a pessoa sai mais rápido, e em resposta imediata, as pessoas estão mais motivadas e energizadas nesse tratamento da depressão, diminui o nível de ansiedade. Naturalmente, óbvio, que o nível de estresse, a percepção de estresse, a percepção de desequilíbrio é menor. Por consequência, o óbvio do resultado disso, na presença da natureza, se eu tenho um nível de estresse menor, os níveis dos hormônios relacionados ao estresse é menor. E um hormônio muito falado sobre o estresse é o cortisol. E de novo eu vou falar dele. Cortisol não é culpado. Cortisol só é consequência. E aí ele presente vai acarretando outros problemas. Mas ele não é culpado. Deus não ia criar um hormônio para prejudicar a gente. Para analisar. Quem é? O Criador em algum momento ia criar algo que ia fazer mal para nós? Não. Só que a gente vive um estado artificial tão grande que a gente provoca liberações do cortisol em quantidades exacerbadas. E aí está o problema. Então não condene o cortisol. Entenda o comportamento que está antes dele aparecer. Tudo bem? E aí as pesquisas mostram que na presença da natureza a pessoa alivia o estresse. Óbvio, volta para o que eu falei anteriormente. O corpo humano natural se identifica com o natural da natureza. E aí ele para e tem aquela pressão de se moldar para o artificial. A gente tem que se moldar para uma luva de 4 dedos, isso é o artificial. A gente está se moldando para uma luva que não cabe, o artificial não cabe para a nossa saúde mental e física, para não falar espiritual, tá bom? A nossa saúde mental e física, e vou falar, o espiritual também, ele está desenhado para estar junto com a natureza. O artificial que a gente vive rotineiramente não é a luva que encaixa a nossa mão.
Não é. E a gente sofre, faz uma força enorme para se encaixar nesse artificial. E essa tensão toda aumenta o estresse, aumenta cortisol, aumenta problemas do coração, aumenta câncer, aumenta a nossa vontade de comer comida ruim. E aí vira uma bola de neve de coisa ruim. E quando a gente está no natural, as pesquisas mostram, diminui gordura corporal, diminui fadiga, aumenta a quantidade de proteínas anticancerígenas, melhora a memória, diminui depressão, diminui a ansiedade, melhora a atenção e o foco, melhora habilidades para solucionar problemas. Eu estou olhando a lista aqui para não me perder, tá bom? Que eu anotei tudo. O sentimento de gratidão e de cuidar, desperta o sentimento de felicidade, paz e calma naquele ambiente, melhora as condições físicas e mentais, como eu já disse. Nossa, eu esgotei tudo muito rápido, hein? Melhora as condições do sistema nervoso, já falei, coração, e um elemento aqui que é fundamental, que é muito legal de falar, de novo nós vamos bater nessa tecla, a melhora do funcionamento do intestino. Vlad, que bobagem, como assim? Eu vou no meio da natureza e meu intestino vai funcionar melhor? Pois é, a própria respiração, você ficar horas inalando o cheiro da natureza mexe com o sistema imunológico inteiro. E o nosso intestino é um dos órgãos mais importantes do sistema imunológico. É que a gente não sabe disso, os médicos não nos explicam isso da forma mais didática e fácil de compreender. E à medida que você está tendo contato com a natureza, além do ar que você respira, esse ar, óbvio, por vezes vai entrar na sua boca, é óbvio, né, que pela pele, pela superfície do corpo, a gente vai ter contato com diversos elementos daquele ambiente, que a gente dá o nome de microbiomas. São diversos microbiomas, dos animais, dos insetos, das plantas, enfim, geral, é um microbioma enorme. E toda vez que eu estou em contato com outro sistema, com outro microbioma, naturalmente meu sistema imunológico começa a entender esse microbioma. Lembra que microbiomas são organizações de bactérias. Umas boas, outras nem tanto, mas no final é uma organização de bactérias esse microbioma, com funções específicas, tá bom? Então entenda que toda vez que eu estou na natureza, estando em contato com um diferente microbioma, naturalmente a gente desenvolve processos protetivos do sistema imunológico, que por vezes vai melhorar tudo. Aí olha que interessante da experiência que eu estava falando para vocês. Este final de semana, num determinado dia, eu estava fazendo essa trilha. E aí, eu, óbvio, tentando entender todas essas sensações que a natureza proporciona, tentando entender todas essas manifestações fisiológicas que a gente fala, que é do funcionamento do corpo, eu me deparo com um comportamento modificado quando eu voltei da natureza. Qual foi o comportamento modificado? Eu senti a necessidade de colocar no meu prato alimentos mais naturais. Vlad, você está viajando na maionese. Pois é, os estudos dizem a mesma coisa. As pessoas vão se conectar com as coisas mais naturais. Elas não vão aceitar de bate-pronto o artificial. Então, à medida que eu estou mais presente com a natureza, naturalmente você vai procurar uma alimentação mais saudável, uma alimentação que conversa mais com aquilo que você viu. Então você vai querer ter mais alimentos saudáveis no seu prato, natural, o óbvio. E se você tiver um pouquinho de conhecimento sobre o autocuidado, dentro desse cenário físico da coisa, pelo movimento, pela alimentação, o tripé, os pilares do mapa, não é? À medida que você tem este conhecimento, naturalmente você vai ao encontro de se cuidar mais. Lembra que quem está mais presente na natureza tem o sentimento mais desenvolvido para a gratidão. E, por consequência, um sentimento para proteção. E proteção da natureza, considere que você é um ser da natureza. Infelizmente, um pouco deslocado para o artificial, mas você é um ser da natureza. Então, você vai naturalmente praticar mais o autocuidado. Naturalmente, você vai ser mais grato por você mesmo. Olha que coisa incrível, que coisa óbvia, que delícia.
Só para a gente encerrar o assunto, no domingo eu estava numa outra atividade na natureza, então era uma atividade com uma exigência física diferente. Então no sábado eu fui fazer trilha, com uma exigência física X, e fiz toda essa percepção e essa leitura de elementos naturais acontecendo. No domingo eu estava numa outra situação, fazendo uma outra atividade que a gente chama de rapel, uma atividade vertical, e a gente se expõe a um desafio físico e mental junto da natureza. E aí olha o boom que vai acontecer, né? Qual é o desafio do rapel? O elemento mais importante ali é o medo. O medo modula o seu comportamento, de ir ou não ir fazer o rapel. Se pendurar numa corda, óbvio, com equipamento, se colocar numa corda e de repente tem que descer uma parede de pedra de 40 metros. Coisa mais linda. Quem tiver curiosidade, joga aí na internet, chama Dibi. D-I-B, Dibi, Mairiporã. Dibi, Mairiporã, Pedreira do Dibi. E ali vocês vão ver o visual que é essa pedreira, e nós estávamos ali no domingo, eu com minha esposa e meus filhos, junto com um grupo de escoteiros, que meus filhos fazem parte desse movimento dos escoteiros do Brasil e do mundo, não é? E ali a gente se depara com um ambiente natural, porém uma situação de medo. Estar pendurado a 40 metros de altura dá aquela sensação de uau, o que vai acontecer, como é que é, tal. Eu já fiz rapel muitas das vezes, então eu tenho um gerenciamento melhor do medo nesta situação. Quem é a primeira vez encontra naquilo um grande desafio do medo frente àquele ambiente, que é a altura. Então começa a criar memórias e significados para aquela situação. E isso vai registrando na pessoa um volume de informações incríveis que quando ele vem para o mundo artificial, vou colocar assim, essa pessoa é muito mais resoluta, muito mais confiante, muito mais tranquila. Ela fala, o que, malandro, o que eu passei lá, isso aqui é bobagem. Então ele começa a enxergar e interpretar situações do mundo artificial com muito mais leveza do que o que ele enfrentou lá, do que ele viu lá. Então isso é muito legal. Olha que bacana. Ah, chefe Pamela na live, obrigado, chefe Pamela. Isso, galera, desculpa, eu não estava vendo os comentários. Roseli, isso, oxigenação do corpo é tudo, perfeito. Isso, Rodrigo, olha aí os melhores remédios do mundo, sensações, altura, olá, Robson Moura entrou, obrigado. Tem mais uma galera que entrou, obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Conheci esse equilíbrio quando deixei de ser turista na praia. Isso, Conceição. A Conceição, ela é uma pessoa privilegiada à medida que ela mora na praia. Então imagina que ela, no momento que ela está ali, podendo andar com o pezinho na areia, percebendo a presença na superfície plantar. Há 2 lives atrás a gente falou de reflexoterapia. Entender a presença da areia na sola do pé, entender quanto que a gente pode descarregar de energia e receber a água do mar e a liberação direta das substâncias que o mar libera. Meu Deus do céu, Conceição, é um dos elementos de maior estudo hoje, essa percepção dos benefícios da região litorânea, né, praiana. É incrível os benefícios para a saúde, é exatamente isso. Quando você passa a perceber que onde você mora é um privilégio. Olha que interessante, só para vocês terem uma ideia da profundidade. Não é natural para a gente procurar, por vezes, quando a gente está mais estressado, procurar um ambiente natural? Ai, que vontade de ir para o meio do mato. Ai, que vontade de tomar um banho de cachoeira. Ai, que vontade de ir para a praia. Não é natural esse desejo? Porque é ali, de fato, que está a nossa essência verdadeira. Não tem em outro lugar. Aceita que é assim. Aceita. E então vá ao encontro da natureza mais vezes na semana. Perceba que a natureza está disponível de graça para nós e a gente faz um mau uso dela sem proporções, a gente está só estragando, a gente só está danificando. Isso, Rodrigo.
Vamos se reconectar, isso. Na verdade, é bem a palavra reconectar. É que nem a palavra religião, que é de se religar, né? Então vamos ter uma religião com a natureza, vamos se religar à natureza mais vezes. Rodrigo está dando uma lista de possibilidades, não é? Parques e praças. Então vou usar esse exemplo do Rodrigo para eu finalizar essa etapa da live. Quando a gente está presente na natureza, a exemplo do que o Rodrigo deu, por vezes, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui perto da minha casa uma praça, e o que está paralelo à praça, é uma avenida, que passa milhares de carros ali ao longo do dia. Só que a praça que eu estou é uma praça bem legal, bem estruturada. Óbvio, parte da praça é artificial, a mão do homem modelou, e uma outra parte da praça é o natural, árvores, grama, enfim. E quando eu estou andando na praça, por vezes a gente ouve o que as pessoas estão conversando. E aí você vê que tem gente que ao invés de estar ali, tentando se conectar com os fatores naturais da praça, de fato, olhar bem para a árvore, olhar para a grama, por vezes se permitir andar ali na grama, por vezes se permitir pôr a mão numa árvore. As pessoas, por vezes, estão preferindo olhar para o trânsito da avenida, olhar para o outro, ou sei lá para quê, olhar para o concreto onde eles estão andando, reclamar do X ou do Y. Cara, eu fico tentando analisar e falo, cara, a gente precisa melhorar muito essa nossa consciência dessa reconexão, dessa religião com a natureza, do religar-se com a natureza. Não confunda a palavra religião ao pé da letra com o cenário dos locais que as pessoas se reúnem para se religar aos aspectos teológicos, tá bom? Os estudos teológicos. Mas vamos usar a palavra de religar com voltar à nossa essência, com resgatar essa visão de essência, de natural. Porque é aí que está o ambiente que nos permeia de mais saúde. E é óbvio que a gente precisa ter este cuidado e ter esta frequência nesses lugares mais naturais. Precisa ter essa frequência. Porque senão a gente entra num lugar, num looping artificial da nossa mente, que a gente acha que o que só existe é o que a gente está vendo aí nas redes sociais e nos streams. A gente fica numa fantasia, numa alienação, que não é a realidade. Percebe? A gente está vivendo momentos extremamente delicados de alterações de doenças psíquicas, porque as pessoas estão vivendo alienadas, na expectativa do amanhã e nos problemas do ontem. Então, ter muito cuidado para que a gente não entre nesse lugar da alienação e da fantasia. Vamos ficar no real, no natural, no presente. Então se permita conectar com a natureza, pelo menos uma vez por semana, ao menos. Se puder mais, melhor. Se tiver uma praça perto da sua casa, senta um pouquinho ali na praça, fica olhando para a árvore. Veja se tem algum passarinho, tenta perceber o cheiro, tenta aguçar o seu olfato com o cheiro do ambiente. Tenta pôr a mão e perceber o tato das coisas, tá bom? Agora é o seguinte, olha, a gente vai fazer duas coisas importantes. Primeiro, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram falar, perguntar, coloca. O que eu não souber responder, não tem problema, eu vou procurar e respondo depois. Mas mais do que isso, eu quero preparar vocês para o que vem agora. O que vem agora? A gente vai falar, a gente vai entrar com a segunda parte da live, agora às 19h38, olha como a gente está sofisticado. 30 minutos de bate-papo e alguns minutos aí de movimentos psicofísicos. Você fala, Vlad, esse nome existe? Eu falei, pois é, nem sei se existe. A gente inventou aqui e a gente acha que para nós existe e a gente acredita que ele vai ser muito bom. Então, a gente vai começar agora às 19h38. Eu queria que todos que estão aqui ficassem e que pudessem observar apenas. E quem tiver com roupa apropriada e tiver com lugar apropriado, que você se permita fazer os movimentos e a leitura que eu vou fazer sobre esses movimentos. Por que que isso é importante? Primeiro, movimento é saúde. Segundo, criar uma interpretação, uma análise correta do movimento que você faz, muda o significado das coisas. Muda o significado das coisas. A partir do momento que você compreende o significado real daquilo, você atribui um porquê fazer.
E quando tem um porquê fazer, você faz. Quando tem um motivo que não é um motivo real, é um motivo artificial, o seu porquê é frágil. Porque o que é artificial, de novo, não é natural. O que não é natural, a nossa essência não tolera. Vou repetir. O que é artificial, a nossa essência natural não tolera. E por vezes, em algum momento, vai ser abandonado esse tipo de exercício artificial. É a realidade. Então não estejamos alienados e fantasiados com o artificial. Tomar cuidado, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou ficar de pé. Lembrando que a propósito dessa rotina de exercícios é para que a gente crie um ambiente psicofísico. Então a gente vai procurar destravar algumas coisas da mente e destravar algumas coisas do corpo, tá bom? Lembra, olha quem chegou aí, muito bem, seja bem-vindo, obrigado. Lembra que os aspectos psicofísicos, esse termo, eu cunhei esse termo para a gente tentar fazer essa interpretação do movimento e criar um porquê com mais valor na nossa essência natural. Olha que poderoso, hein? Um porquê se mexer para criar maior valor na nossa essência natural. Tá bom? Então, primeira rotina, eu vou só pôr o banco um pouquinho para trás. Primeira rotina é a gente lembrar que o nosso corpo é constituído por um conjunto gigantesco de músculos, estrutura óssea e todo um sistema nervoso que permeia, banha, cuida de tudo isso. Então, para eu abrir e fechar as mãos, existe um comando cerebral. Este comando cerebral manda pelo sistema nervoso essa informação chega nas terminações nervosas da musculatura lá das minhas mãos, e as minhas mãos ativam os músculos que movem os ossinhos que compõem essa estrutura. Porque se eu tirar o osso, isso aqui fica uma geleca. Não tem estrutura. Então o osso dá estrutura. O músculo é o motor para mexer a estrutura. Então, à medida que eu penso, conecto com o sistema nervoso e realizo o movimento. Tá bom? Para a gente pensar ao contrário, é só analisar as pessoas que sofrem de alguma doença neurodegenerativa. O sofrimento que é ela pensar e o movimento não ser realizado. Tudo bem? Então, primeiro movimento que a gente vai fazer diz respeito ao cuidado que a gente vai falar agora, principalmente com essa região do pescoço. Por que essa região do pescoço? Eu vou fazer uma leitura hoje de cima para baixo. Pescoço, ombros, tronco, região central, quadril, joelho e pé. Tá bom? É quase aquela musiquinha. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olha eu, né? Cantando música infantil. Então nós vamos fazer essa leitura, tá bom? Por quê? Eu quero falar primeiro sobre os problemas que a gente está observando em relação à região da cervical. Por vezes, a própria tensão mental, psíquica, somada com a postura de telas, de celular, de computador, de posição do sofá, está causando grandes problemas na região cervical. Tá bom? Então, básico, muito simples. Ó, sobe, solta o ar. Respira. Solta o ar. Mais uma, respira. Quarto. Isso. Agora, essa respiração não tão exagerada, a gente vai preservar ela. Desculpa não ter falado antes. Vamos conectar essa respiração primeiro, porque à medida que eu respiro com mais tranquilidade, o meu sistema nervoso aceita que isso é calmaria e tranquilidade. Respirar com mais profundidade, o sistema nervoso aceita que essa informação de respirar mais, com maior volume de ar, o sistema nervoso aceita que você está mais tranquilo, que você está em paz, que você está calmo. Se o sistema nervoso aceita, ele começa a modular toda uma gama de funcionamento de sistemas
para liberar menos hormônios do estresse, liberar mais neurotransmissores da calma, do bem-estar, da leveza, da tranquilidade, tá bom? Então, ó. Beleza? Junto com a respiração, ó. Continua a respiração e ó. Não precisa arrancar a cabeça, vai sentir esticar isso aqui, ó. Gira o queixo na diagonal, ó. Agora puxa. Ok, muito bom. Devagarzinho volta. Se eu melhoro essa musculatura, eu melhoro a região cervical, que é o primeiro trecho da minha coluna. Qual é a função da coluna, da estrutura dos ossinhos um em cima do outro? A função da coluna é proteger o sistema nervoso. O cérebro manda informação por um nervão que passa dentro da coluna e tem todos os nervinhos que saem. Os fiozinhos que conectam com cada parte do corpo. Eu proteger a região cervical, eu estou protegendo a informação do sistema nervoso. É fundamental. Vamos lá para o outro lado, ó. Nossa, deu até uma estraladinha aqui, tá bom? Muito bem, sente esticar um pouquinho e relaxa. Tira a pressão desse músculo para ele ficar menos tenso sobre a minha coluna. Gira na diagonal, segura. Tá joia, volta devagar. Vamos continuar, tá bom? Nós vamos... Tá, pessoal, voltou? Voltou a conexão? Voltou, né? Desculpa, caiu o sinal aqui. Vamos dar continuidade. Entenda, voltou, né, pessoal? Dá uma conferida aí, dá um joinha, voltou, né, a conexão? Desculpa aí a ausência. Voltou? Obrigado para quem ficou aí. Me desculpa, caiu a conexão aqui. Olha só para que vocês entendam, essa região da cervical, eu fiz 3 movimentos. Flexão lateral, aí fiz uma extensão, posso fazer uma flexão da cervical e fiz uma discreta rotação. Então esses são os movimentos que a cervical faz. Por vezes, ao longo do dia, você pode fazer esses movimentos com tranquilidade, com leveza, repetindo ali 5 a 10 vezes para cada lado, para você aliviar essa musculatura, para você trazer mais oxigênio, mais sangue, mais nutriente, para você trazer mais saúde para essa região. A gente está vivendo com essa região rígida, tensa, celular, tensão, preocupação, pronto para briga. Não, tem que soltar, tá bom? Agora eu quero que vocês façam movimentos, ó, do braço, para frente e para trás, para frente e para trás. Movimento simples, tá bom? Para frente e para trás, sem exagero. Se tiver confortável, vai um pouquinho mais alto, ó. Isso. Flexão, extensão do ombro. Olha que nome bonito, Vlad. Isso. Agora eu quero que vocês façam movimentos, ó. Abre o máximo que você puder. Olha meu braço indo lá atrás. E aí fecha. Abre e fecha. Movimento simples para a gente ativar essa região do ombro junto com as escápulas, que se chama cintura escapular. Olha que nome sofisticado. Não importa o nome, mas importa que eu estou movimentando uma região que está conectado com a minha cervical, tá bom? Agora, ó, solta o braço, ó, arbitrário, ó, girando. Esses movimentos aqui, eu até falei na live anterior, é um movimento que a gente libera toda uma tensão dessa parte alta do trapézio que está conversando com a cervical. Tudo bem? Então faça isso ao longo do dia. Interrompe seu posto de trabalho e faça isso, alivie essa tensão. Se eu aliviar essa tensão e o cérebro percebe que você aliviou a tensão, ele libera menos hormônios de estresse.
Então percebe que é uma via de mão dupla, tá bom? Então de novo, ó, para cima e para baixo, não precisa acelerar, vai devagar. E mais uma vez, ó, abre e fecha. Abre e fecha. Tá bom? Abre e fecha. Termina fazendo isso já junto, conectando com o tronco. Então vocês vão perceber que os movimentos vão começar a se conectar. Tá bom? Ó. Isso, solta geral, vai conectando. Cervical, cintura escapular, ombro, e agora já estou conectando com o tronco. O que meu tronco começou a fazer? Ó, movimentos rotacionais, bem suaves, junto com o braço. Agora eu vou tirar o braço só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? O tronco e a parte baixa, ele é o trecho responsável pela coluna. E aí quais são os movimentos que eu posso fazer com o tronco? Então eu tenho flexão e extensão da coluna. Flexão e extensão da coluna. Esta flexão começam a se mexer aqui dentro, começa a se ajustar, aí parece que a coluna estrala, aí parece que dói. Aí depois de 10 movimentos... Voltou, vamos continuar. Então, ó, flexão e extensão do tronco, tá bom? Flexão e extensão do tronco. Agora, movimentos laterais, ó, para o lado e para o outro. E aí, nesse movimento lateral, vocês vão ver que eu já estou jogando o quadril junto, ó. Então, flexão lateral do tronco, junto com o deslocamento do quadril lateralmente. Então, já estou conectando a coluna com o quadril. Beleza? Isso, então entenda. Quais são os movimentos que podem ser feitos com o tronco para eu trabalhar toda a funcionalidade, a integralidade dos meus movimentos do tronco. Ao longo do dia está tudo tenso, travado. Então no momento que eu coloco o movimento no tronco, o sistema nervoso fala, nossa, que natural isso. Nossa, como isso é bom. Nossa, ele está movimentando. Agora faz esse aqui, ó. Agora eu integrei tronco, cintura e quadril. O cérebro fala, nossa, como isso é bom, isso é natural. Isso sou eu. Vamos começar com um pouquinho, agora vai para o outro lado. Não exagere, aonde tiver dor, para antes. Ai, Vlad, se eu fizer tudo isso dói. Faz curtinho. Faz leve, não precisa exagerar. Porque é muito importante eu ativar os músculos de forma natural. É muito importante. De novo, o que é natural está na essência. Na essência, meu corpo aceita e ele se desenvolve melhor. Agora, ó, vou provocar vocês um pouquinho. Eu vou mexer com o quadril, fazendo a flexão do joelho aqui, ó. Na verdade, é a flexão do quadril, tá bom? Só que a hora que eu fizer isso, eu estou mexendo com o quadril e, naturalmente, o pé que ficou no chão tem que manter meu equilíbrio. Ok? Então, a hora que essa perna sobe, essa aqui vai ter que me equilibrar. Aí eu começo a ter dois ganhos importantes. Movimento natural do quadril, flexão, é um dos movimentos. E, por consequência, eu tenho desequilíbrio na minha postura. Vlad, e daí? O que acontece com o desequilíbrio? O nosso sistema nervoso vai falar assim, nossa, que interessante, hein? Desequilíbrio tem a ver lá com a primeira fase da construção do caminhar. Então, seu cérebro conecta com aquela memória e entende que aquela fase foi muito importante, muito libertadora. Então, tem um poder enorme toda vez que você trabalha com equilíbrio. Tem um significado muito grande. E, de novo, ao longo das primaveras, o envelhecer vai tirando da gente mobilidade, que é essa liberdade das articulações, vai tirar da gente força, vai tirar da gente o equilíbrio. Então, o movimento natural de flexão do quadril está trabalhando mobilidade, está trabalhando ativação da força dos músculos que puxam a perna e está trabalhando o equilíbrio. Com um movimento, eu resolvo um monte de problema, tá bom? E se o profissional que estiver com você falar assim, puxa a ponta do pé,
a gente melhora a relação da caminhada, para não arrastar o pé e cair, principalmente para os mais velhos, tá bom? Agora a outra perna, ó. 1, 2, Vlad, eu não consigo, eu estou caindo. Põe a mão em algum lugar por enquanto, se apoia. 4, 5. Qual mais movimento o quadril faz? Só para vocês entenderem, tá bom? A gente pode ir para trás. 2, 3, 4, olha que beleza. 5, quando eu vou para trás eu ativo o músculo do bumbum. E esse cara conversa direto com a minha lombar. Então eu acabo criando uma relação, uma sinergia de proteção entre um e outro ali, tá bom? A outra perna agora, vou fazer 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fácil, simples, mas muito importante. Conectar os músculos do quadril com a parte que vem logo acima, que é os músculos relacionados à coluna lombar. Tudo bem? Aí é óbvio que eu posso juntar movimentos. Eu posso criar movimentos que vão conectar isso, integrar os desafios maiores, tá bom? Outros movimentos do quadril pode ser para fora. Vamos fazer 5, ó. 2, 3, olha o equilíbrio acontecendo. 4, 5, excelente. O outro lado, bem pouquinho, vai no seu limite. Doeu ali, para antes. Estou com muito desequilíbrio, apoia a mão por enquanto. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então a gente fez flexão, extensão, abdução do quadril. Eu poderia colocar alguma coisa para fechar, para trabalhar a parte de dentro do quadril. E é óbvio, né? A gente tem outros movimentos com mais desafios, né? A gente tem outros movimentos com mais desafios. Beleza? Mas vamos trabalhar os movimentos básicos, tá bom? Junto agora, eu preciso pensar no que vem depois do quadril, que é o joelho. E aí, um movimento que integra joelho e quadril, por exemplo, é o agachamento. Ou sentar em algum lugar e levantar, é um movimento de agachar. Só que perceba agora que você tem vários elementos envolvidos, tá bom? Então, olha só. Primeiro, para fazer o exercício do agachamento, a postura deveria ser a mesma no momento que você vai sentar numa cadeira. Agora, as pessoas não vão chegar num restaurante, puxa a cadeira para mim que eu vou sentar na cadeira. Afasta os pés, joelho para fora, bumbum para trás, coluna reta e senta na cadeira. Vai ficar meio esquisito, mas deveria ser, porque isso é o natural. Você quer ver quanto que esse agachamento é natural? Você quer ver quanto esse agachamento é natural? Quem tem criança pequena em casa, ou por vezes já teve uma criança pequena em casa, uma criança agacha para brincar. Aqui, ó. A criança fica na posição de cócoras exatamente assim. Porque isso foi o jeito que Deus nos fez. Essa é a posição. Ter a condição de chegar nessa posição de cócoras é um dos sinais de saúde e integridade das articulações, tornozelo, joelho, quadril e coluna. Tá bom? Então, a expectativa que a gente tem, para quem queira buscar um corpo natural, por exemplo, é conseguir fazer isso. Ai, Vlad, mas eu não vou conseguir. Agora não. Mas à medida que você se exercita, você vai voltar para o natural. Vou repetir a frase. À medida que você se exercita, você volta para o natural. Todo o ambiente que a gente vive no artificial colocou a gente no estado que a gente está hoje, todo travado, falta força, falta mobilidade, falta equilíbrio, falta um monte de coisa. Então, olha, para a gente agachar de forma correta e integrar joelho, quadril, coluna, é isso aqui, ó. Afasta os pés, a ponta do pé deixa ligeiramente afastada para trabalhar uma estabilidade melhor. Nessa posição eu quero que vocês percebam os dedos do pé firme no chão, percebam a sola do pé e a distribuição de energia no calcanhar. Tente perceber a energia toda nessa superfície plantar, e essa energia da superfície plantar é que fala para o nosso cérebro, nossa, tá tranquilo ali, porque ele está bem firme no chão.
Ele está bem conectado. Então isso traz para a gente uma percepção maior de segurança, tudo bem? E o nosso equilíbrio fica mais preservado, tudo bem? E aí à medida que eu agacho, ó, joelho para fora, então pé firme, joelho para fora, e o quadril, ele vai para trás. O quadril vai para trás. E aí sobe. Vlad, dói meu joelho. Faz só isso aqui, curtinho. Vlad, não dói, dá para ir um pouquinho mais. Vai um pouquinho mais. Beleza? 3, cuidado para não cair o tronco, a parte alta, tá? Ativa. 4, 5, 6. Fechou aqui, tá bom? Isolando o joelho. Então eu trabalhei joelho integrado com quadril. Agora eu vou isolar o joelho, tá? Como é que eu poderia trabalhar o joelho? Ó, flexão. Flexão do joelho, você vai sentir o músculo de trás da coxa. A função desse músculo de trás da coxa, por exemplo, hora que eu estou fazendo a caminhada, ele tem que puxar para depois ter uma flexão do quadril, para depois eu pisar. Então ele atua, por exemplo, na caminhada. Quando a força desse músculo não está equilibrada com a força do músculo da frente da coxa, começa a ter as lesões de joelho, por exemplo. Tá bom? Então, um dos problemas, quando esse músculo não está em equilíbrio com o da frente, aparecem os problemas de joelho. Então, um exercício simples, natural, é puxar a perna. Só isso. De novo, força. De novo, equilíbrio. De novo, postura. De novo, respiração controlada. Tudo isso vai criando um ambiente natural. Tudo bem? Ah, Vlad, eu não quero fazer isso. Já falei várias vezes. Só o fato de caminhar já atribui ativação à maior parte desses exercícios que eu fiz agora, tudo de forma recortada. Tudo bem? Outro movimento do joelho é a extensão do joelho. Extensão do joelho. Então, isso é um jeito de trabalhar a extensão do joelho. Vai trabalhar mais o músculo de cima da coxa, da frente da coxa. Alguns vão falar que o nome é o quadríceps. Pois é, tem pesquisa dizendo que tem mais de 5, 6, até 7 músculos envolvidos aqui. Então o nome não é mais quadríceps, tá bom? Estão dando outro nome aí, não se incomode se vocês observarem outro nome, mas não importa. Frente da coxa, atrás da coxa, é mais fácil para a gente entender. Mais uma articulação para a gente envolver agora no movimento e a gente começar a ir para o finalmente da aula, está lá no tornozelo. Então, o movimento básico do tornozelo é quando eu subo na ponta do pé. E aí eu desço. Movimento básico do tornozelo. Subo na ponta do pé. E aí eu desço. Subiu. Aí eu desço. Subiu. Pessoal, eu não estou conseguindo ver as mensagens que eu estou um pouco distante, tá bom? Então, por isso que eu não estou conseguindo responder. Daqui a pouco eu vou ali, vejo e falo com vocês. Quando eu faço esse movimento para a ponta do pé, um importante ganho que você tem é aumentar a percepção dos seus dedos tocando o chão. Por vezes a gente faz testes de pisada, a gente vê que a galera não usa os dedos do pé para pisar. E aí tem muito problema de fascite plantar, aqueles porão calcâneo, dores frequentes na panturrilha, porque não sabe usar o pé direito, pisa errado. Tem que aprender a pisar. Tudo bem? E usar a ponta dos dedos é muito importante. Por exemplo, tu vai fazer uma caminhada na trilha e de repente você tem que dar um pulo, saltar, você vai ter que aterrissar na ponta do pé. Você sabe usar a ponta do pé? Sabe aterrissar? Sabe fazer uma pisada adequada? Tá bom? Só um parentezinho. Quando eu faço esse exercício, o principal músculo que está sendo ativado é esse músculo da batata da perna. A gente chama de panturrilha, gastrognêmico, tríceps sural, dá o nome que você quiser também, não importa. Eu chamo de batata da perna. A hora que eu faço o exercício para a batata da perna, eu ativo os músculos dessa região e eles ajudam a bombear um sangue que está lá embaixo e tem que subir. Então é um jeito de ajudar o retorno do sangue que está indo lá para baixo e tem que voltar. Então, de acordo com as
os estudos da medicina oriental, esses dois caras aqui são dois corações ajudando a bombear o sangue de volta. E fisiologicamente faz muito sentido observar dessa forma. Tudo bem? Um outro movimento importante que a gente tem que aprender a fazer lá no tornozelo é aprender a puxar a ponta do pé do chão, ó. Tira as pontas do pé e fique só no calcanhar. É muito importante esse movimento, muito importante. Por quê? A força que eu faço para tirar a ponta dos pés do chão depende tanto dos músculos que estão na canela, eu vou colocar assim, tá bom? Tanto dos músculos da canela, quanto também depende do músculo de trás permitir isso acontecer. Como é que acontece a permissão de um músculo com relação ao outro? Quando esse músculo faz força, esse aqui tem que alongar. E o ao contrário é verdade. Quando o músculo da frente da canela faz força, esse aqui vai alongar. Então é assim no corpo todo. Quando o músculo da frente do braço faz força, o de trás tem que alongar. Então se eu faço força para puxar, esse aqui está esticando, está alongando. E o ao contrário também é verdade. Então para que eu tenha uma saúde do tornozelo, além de trabalhar força desses músculos, eu tenho que trabalhar muito o alongamento, a mobilidade do tornozelo, para que a função do tornozelo fique preservada, tá bom? O tornozelo faz diversos outros movimentos. Então, para fora, então a gente chama supinação e pronação, aí ele tem adução e abdução do tornozelo, aí ele tem circundução, aí ele tem rotação do tornozelo. Então, existem diversos movimentos no tornozelo. O que é importante para a gente começar a finalizar aqui? Entender que todos esses movimentos que existem para o nosso tornozelo, para o nosso pé, reconhecendo a superfície plantar, reconhecendo a função dos dedos, reconhecendo a força, o equilíbrio e a mobilidade que o tornozelo deva ter, por consequência, ele vai trazer mais saúde para o nosso apoio e contato com o mundo, que são os pés. Este apoio e contato com o mundo, que são os pés, quando está lá na natureza, tem um motivo, tem um negócio acontecendo além. Nesse mundo artificial, que é tudo plano, reto, infelizmente, traz alguns problemas para a nossa saúde na pisada. Então é fundamental que você entenda o calçado que você usa, que você entenda quantas vezes você anda descalço na sua casa, anda descalço numa terra, numa grama, para devolver a integridade natural dos seus pés, tá bom? Porque vai desenvolver problemas e a gente já sabe disso. O Rodrigo colocou aí fundamental, né? A gente ter esse desenvolvimento das capacidades do pé, que por consequência vai trazer maior segurança e desenvolvimento para as capacidades do joelho, do quadril, do tronco, de todo o arcabouço estrutural, esquelético e muscular, para evitar quedas no idoso, por exemplo, tá bom? Se não é o primeiro, é o segundo maior problema de saúde pública no idoso, são as quedas. O idoso cai, tupica, porque falta esse reconhecimento da essência natural, se reconectar, se religar aos movimentos naturais. O básico bem feito já está muito bom. O problema é que a gente não está fazendo nem o básico, tá bom? A gente poderia explorar aqui uma gama gigante de discussões, tá bom? A bimania, né, que é a habilidade de utilizar as mãos, quanto que eu tenho que exercitar, quanto que eu tenho que alongar, quanto que eu tenho que fortalecer isso, apertar, alongar, força para abrir os dedos, força para fechar os dedos, tem um monte de coisa. Por vezes, com o passar dos anos, a gente perde a força de preensão manual, a gente perde a habilidade de coordenação motora fina, às vezes exercícios simples, para a gente aumentar a nossa capacidade de coordenação motora fina. A força de preensão, segurar um copo, o copo cai toda hora da mão, pega um objeto, o objeto cai. Eu tenho que ativar isso. Eu tenho que manter esse sincronismo do sistema nervoso e o sistema muscular esquelético. Olha que bonito esses nomes. Então, a minha cachola tem que mandar a informação e o meu sistema tem que responder. Mas para eu manter essa ativação, eu tenho que treinar ela, eu tenho que exercitar, eu tenho que pôr à prova.
Então é fundamental que a gente se exercite, tá bom? Se vocês gostaram, eu preciso que vocês escrevam nos comentários da nossa live. Então eu vou salvar a live daqui a pouco, tu vai escrever no comentário da live o que você achou dela. Se você não escrever nada, eu acho que você não gostou, eu acho que não faz sentido eu manter esse formato. Eu preciso da participação de vocês. Vocês compreendem isso? Compreende fundamental a participação de vocês e colocar pra gente o que vocês estão achando do conteúdo? Porque na hora que eu não tenho o retorno de vocês, eu acho que isso aqui é bobagem, tá bom? Estou fazendo meu desabafo agora, estou abrindo meu coração para vocês. Então, a gente está trabalhando aqui nas lives já há um tempo. E eu preciso dessa interação de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem a sentir e perceber que isso aqui faz sentido, tá bom? Porque se não faz sentido, a gente só para de fazer. Tá bom? E aí eu paro de incomodar vocês nas quartas-feiras à noite, esperando que vocês estejam aqui comigo. Desculpa o desabafo, eu preciso que vocês escrevam na live. Eu vou salvar a live, vou salvar ela vai ficar salva lá. E enquanto ela estiver salva, eu preciso que vocês escrevam lá. Olha, foi legal, olha, isso aqui eu não sabia, isso foi bacana, olha, eu fiquei com uma dúvida, eu queria que você me falasse isso, queria que você respondesse dessa forma. Eu preciso que vocês interajam comigo lá nos comentários da live. Tudo bem? Porque aí eu fortaleço o meu motivo de fazer. Vou repetir a frase. Eu fortaleço o meu motivo de fazer. Tá bom? A minha expectativa enquanto professor é educar, é ensinar, é ajudar a gente a sair de um lugar da ignorância e para um lugar de dominar o conhecimento sobre aquele assunto. E a educação física, educação física é tentar educar o físico. Só que, infelizmente, faltou uma palavrinha aí junto com a educação física. A gente tem que educar o psicofísico. As pessoas são mente antes do movimento. As pessoas são emoções, sentimentos antes do movimento. A ação final só é consequência de um sentimento, de um pensamento e depois do movimento. É nesta ordem. O que eu sinto, qual é o sentimento que eu tenho, o que eu penso sobre isso e por que então eu vou fazer ou não fazer este movimento. A exemplo disso foi o rapel no domingo. A gente sente um medo, sente um negócio, sente um desconforto e aí você pensa, você coloca dentro de um lugar racional. Mas espera aí, tem o equipamento de segurança. Nossa, mas espera aí, tem um instrutor que vai descer comigo me orientando. Nossa, mas espera aí, nunca aconteceu um acidente aqui. Perfeito? Então depois do sentir aquele negócio todo, você joga para um ambiente mais racional, conecta com o conhecimento que você tem, com a forma com que você gerencia o seu estresse, as suas emoções, permite seu cérebro trabalhar com as informações que tem, e então vai ter a ação. Vou ou não descer do rapel. Algumas pessoas não desceram e está tudo bem. Ele sentiu algo e na hora de filtrar entre o que ele sentiu e a ação final, o cérebro dele, o pensamento dele falou, não, você não vai. Não que ele não vá nunca, ele não foi naquele dia e está tudo bem. Foi o jeito que ele interpretou. Então reforço, reitero e reforço o pedido. Galera, comenta na live o que vocês estão achando. Posiciona as perguntas de vocês, o Rodrigo aqui vai colocar a caixinha de perguntas para vocês, coloquem lá as perguntas, façam os comentários e ajuda a gente a ter mais motivos de continuar fazendo. Manda isso para a galera, compartilha com a galera, ajuda a gente de verdade, tá bom? Porque isso para a gente é o nosso motor enquanto profissional, enquanto professor, o nosso motor, nosso motivo é ensinar, tá bom? Boa noite a todos, um grande abraço, grande beijo para vocês e nos vemos na próxima quarta-feira, se vocês quiserem. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, valeu, Filó. Obrigado a presença. Jacira, Roseli, obrigado. Boa noite. Rodrigo, boa noite. Obrigado a todos que ficaram até o final. Pamela, legal, obrigado. Conceição, todo mundo aí. Amanda, minha esposa, obrigado pela presença. Eric Pelez, não sei se está aí. Todo mundo que entrou, saiu, ficou. Valeu, beijo, tchau.